Olá, boa noite. Boa noite aos nossos alunos, professores do curso de comunicação, dos cursos de comunicação da Barão de Mauá. Nós estamos iniciando mais uma noite com o nosso evento das entrevistas ao vivo, organizado pela Agência Filamento, na pessoa do professor Kiko e da professora Jéssica. Nós estamos aqui presentes no nosso auditório, na sala 55, aqui na nossa unidade, com os estudantes de produção audiovisual, com os estudantes de jornalismo e com os estudantes de publicidade e propaganda. Quero agradecer, a organização do evento e vou passar a palavra para a professora Jéssica, que vai contar um pouco sobre o nosso evento, nossos convidados, sobre a noite de hoje. Obrigada a todos. Jéssica. Obrigada, Carmen. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fico muito feliz de ver todos vocês aqui, terem aceito o nosso convite. Convite imperdível, de participar desse esquenta, que a gente decidiu fazer aqui, que vai abrir a Semana de Comunicação. Estamos abrindo antecipadamente o FestCom. O FestCom é o evento de comunicação que acontece de 3 a 7 de outubro aqui, em que nós teremos uma semana inteira para que a gente tenha cursos, minicursos, palestras, convidados. E a gente não poderia ter deixado de lado essa data que é tão importante para nós, que é a comemoração dos 100 anos de rádio no Brasil. E por isso que nós fizemos esse esquenta, com um pouquinho de antecedência para que a gente comemorasse, para que vocês conhecessem profissionais que já estão atuando no mercado há muitos anos, que têm muitas histórias para contar e que vocês terão a oportunidade de aprender muito com eles essa noite. E são diversos profissionais, a nossa lista foi imensa, O professor Kiko, que também tem bastante contato com esses profissionais, ajudou bastante aqui a gente na organização desse evento. E a gente ficou com tanta dúvida, de tantas pessoas a convidar. E essa noite vocês terão a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história do radiojornalismo brasileiro e também ribeirão-pretano, com duas figuras ilustres que estão aqui e que terá a mediação do nosso aluno Welton Garcia, que também é radialista, e não poderia ser outra pessoa para estar mediando esse evento. Hoje vocês vão ouvir um pouquinho das histórias e das opiniões de Beto Espiga, que é um radialista, ele é um comunicador da Rede Clube de Comunicação, que está há mais de 26 anos no ar, o primeiro colocado no horário da manhã, das 6 às 10. E também o nosso colega Celso Luiz, que inclusive foi o meu colega de faculdade, nós estudamos juntos, Fiquei muito feliz com esse reencontro. E o Celso Luiz não deixou que eu passasse um currículo, porque ele quer falar especialmente para vocês sobre toda a sua experiência no rádio. Vamos começar esse evento, então. O nosso colega Welton Garcia vai mediar esse bate-papo. E, ao final de algumas histórias, de alguns eventos, vocês vão poder também interagir e fazer algumas perguntas. Muito obrigada. Boa noite. Bom, amanhã, 7 de setembro, centenário desse senhor, um dos meios de comunicação mais antigos que nós temos no Brasil, o rádio. Começou lá nas caixinhas de som ruim, lá no Rio de Janeiro, há 100 anos atrás. E hoje a gente começa esse esquenta. E, para mim, pessoalmente, é uma honra estar do lado dessas duas pessoas que são ícones para mim e que hoje são colegas e amigos. Beto Espiga, como a Jéssica disse, está lá na Clube já há 26 anos. Beto, que começou lá na Hertz, em Franca. E o Celso Luiz, que hoje é um dos maiores locutores publicitários que nós temos no Brasil. Vamos começar com o Celso, que vai passar o currículo dele? Prefere você, Beto? Não, imagina. Pessoal, boa noite, tudo bem? Fiquei muito feliz em ter recebido o convite de estar aqui hoje. Não é a primeira vez e espero que não seja a última também, Tá bom? Já estou me autoconvidando. Já está mais que convidado. Para a próxima. Bom, meu nome é Celso Luiz, eu sou nascido aqui na região, na cidade de São Simão. Num determinado tempo eu me mudei para Ribeirão para principalmente estudar, ainda que tínhamos lá um dos melhores colégios do estado. Se hoje não é muito legal, no passado era muito bom. Eu atuei por 20 anos em rádio, num período em Campinas, Rádio Educadora e Brasil, lá, aqui em Ribeirão, Alvorada, Brasilense, Independência. Porém, a minha carreira realmente foi realizada na Rádio Diário FM nos anos 80. Anos efervescentes, culturalmente, saindo ali da ditadura,
bastante bandas legais, inclusive bandas de rock nacional, nomes que estão aí até hoje. Depois eu fui para a televisão e fazia paralelamente o rádio. Infelizmente não deu para continuar, eu teria que escolher um dos veículos, devido à correria mesmo, né? E eu fui para a TV, onde inclusive a gente conhecia o Kiko lá, faz uns 2, 3 anos isso. E como coordenador. E também apresentava um programa jornalístico lá na TV Tati, quando era do Chaim. Né? Ainda é, né? Isso, exatamente. Antes de ser a Record, naquele prédio lá no alto do Ipiranga. E, além da coordenação de programação do SBT, eu apresentei um programa que foi bem assim revolucionário em Ribeirão. Não foi o primeiro, que já tinha o Khaled, né, que fazia o Shop Tour e tal, aquele programa Negócio e Oportunidades. Eu fui o primeiro apresentador dele aqui em Ribeirão, eu e a Regiane. A Regiane está por algumas TVs por aí, que eu não sei qual. E sempre atendi o mercado publicitário, né? E hoje eu só faço isso, atendo o mercado publicitário, que não é pouca coisa, porque atender agências e produtoras na velocidade da internet não é brincadeira, não. Eu gravo algumas coisas para Ribeirão, mas boa parte é para fora da cidade, de outros estados. Falar por esse Brasil afora seria, sim, força de expressão, mas, graças a Deus, a gente atua para algumas produtoras de alguns estados aí. Aqui em Ribeirão eu tenho um contrato, de certa forma, de exclusividade com a Cical Nissan e com as empresas de comida aí, a Gran Steak, a Coxilha e a Alta Brasa. Quer dizer, fome a gente não passa nem vontade de comer carne, né? Eu tenho contrato com a TV Record Interior, onde eu faço as locuções de chamadas e patrocínios. Balanço geral, oferecimento, né? Alguma coisa assim. E também faço as locuções para a Rádio CBN local. Esta meia hora tem o oferecimento Barão. Atuo na locução Eu atuo também em locuções em políticas, né, em campanhas políticas, já faz desde os anos 90. Atualmente eu estou fazendo a campanha de um candidato a governador de Pernambuco, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Prefeito, senador, governador. Eu sonho fazer uma campanha presidencial. E eu cheguei a fazer a pré-campanha do Ciro. Não necessariamente votarei nele, mas eu fiz a pré-campanha dele a nível nacional. Não me escolheram para fazer a campanha. De raiva eu não voto nele agora também. Não, estou brincando, eu já tenho as minhas preferências políticas aí, vocês vão até saber no final do que eu estou dizendo aqui. Sim, lá em Pernambuco, é o Danilo Cabral. Lá é um negócio estranho, porque esse cara é apoiado pelo Lula, mas aquela Marília Reis também tem o apoio do cara, entendeu? Então é uma briga entre eles lá. Eu estou fazendo minha parte e ganhando meu dinheirinho, não estou nem aí. Em Brasília, eu faço a campanha do senador Isalci Luca, que eu fiz a campanha dele também para senador, ele estava em terceiro na época. Tinha um camarada lá, aquela tal de Leila do vôlei, é isso? Bem pra caramba. Nós conseguimos passar na frente dela e o cara ganhou. Ele está mal lá em Brasília também. Mas quem sabe, der um segundo turno, né, a gente tem um cachezinho a mais depois. Porque a gente combina o primeiro turno. Se tiver o segundo turno, aí pode até cobrar um pouco a mais, porque, nós te colocamos no segundo turno, né, meu? Então, se você quiser ser eleito, confia na gente. Eu fui premiado pela APP, num comercial da construtora Lagoinha, do Pra Propaganda, acho que não tem mais, aqui em Ribeirão. Mota Veículos de Cuiabá, produtora Dexon aqui de Ribeirão Preto, tudo áudio, tá, gente? E também ganhei um prêmio, o prêmio Jaime Câmara, pela Pagu Propaganda e produtora 2K de Goiânia. A empresa era a Saga BMW. E também fui lembrado com o troféu Destaque do Ano como locutor de FM na então revista Leia. Isso lá nos anos 80. Aliás, quando eu digo assim, eu fui locutor dos anos 80, Beto.
Me dá uma vergonha, cara. Falei, pô, tô entregando minha idade, anos 80, tá tão longe já, né, Kiko? Não tô falando mais não, cara. Então, e eu sou pastor, tá? Não remunerado, nosso trabalho é voluntário, na Igreja Metodista Renovada. E o detalhe, hein? Eu sou um dos poucos pastores progressistas aqui da cidade, tá? Inclusive, eu iniciei no sábado passado na Rede Fé um programa onde a gente analisa as questões políticas dentro de uma visão da fé, né? Um programa onde fazemos as análises políticas dentro dessa visão cristã. Chama-se Fé na Política. E eu tenho também um programa Vou terminar aqui. Na TVRP, Canal 9, na NET. É um programa semanal. Às vezes eu repriso, porque não dá para ficar renovando semanalmente, então às vezes fica 15 dias no ar. TVRP, Canal 9, da NET. É meia hora de programa, aliás, 25 minutos, para ser mais exato. Eu aproveito e coloco também no meu canal no YouTube, Celso Luiz na Web. O programa lá da TV, no Canal 9, é Celso Luiz na Web e TV. Grande, né? Mas tá bom. É isso. E depois eu fico aqui à disposição de vocês, se quiserem saber mais alguma coisa sobre o rádio. Porque, por enquanto, eu só falei de mim, né? O currículo do Celso é extenso, mas ele não é tão velho assim, não. Pessoal de publicidade, vocês já sabem onde vocês buscam vozes? Vocês já têm? O Celso é locutor publicitário. Quando vocês precisam de voz, vocês têm algum canal que vocês buscam já? Tipo, eu preciso de uma voz para um comercial. Pode ficar à vontade, viu, gente? Me acha lá, Celso Luiz, aí nas mídias sociais aí, beleza. E o Espiga? O Espiga começou lá em Franca, né, Espiga? Boa noite, pessoal. Eu não sou nada disso que ele falou. Tem nada. Ixi, é muita coisa no currículo. Eu comecei em Franca, muito menino. Eu comecei na Rádio Pirata. Naquela época, nós éramos transgressores. Não, pirata mesmo. Naquela época não existia isso. E comecei ali em 1993, 1992. E ali começava a minha carreira no rádio, menino ainda, 13, 14 anos, até conseguir uma oportunidade numa rádio profissional. Nossa, aí tem história e tem chão. Mas aí depois eu fui para a Rádio Hertz de Franca, fiquei lá durante um ano, fui convidado para vir para a Clube de Ribeirão, e cá estou há 26 anos. Fiz 2 anos na madrugada, na Clube, e depois fui para amanhã, das 6 às 10, e estou até hoje, nesse mesmo horário. Hoje estou na Clube, hoje sou, eu ia falar garoto propaganda, não, sou velho propaganda do Greek, supermercado, e tenho também um videocast no meu canal do YouTube, que é Beto Espiga, S Mudo 2G, toda quinta-feira, 8 horas da noite, onde a gente leva algumas personalidades da cidade, fora também, para bater um papo e beber cerveja, que é o que a gente mais gosta, né? Dá para perceber. Então é isso. É a pergunta que você nunca ouviu, por que Espiga? Opa, não faz pergunta indiscreta não, que eu vou ter que mostrar. Mentira, todo mundo acha que isso é bobagem. Que bobagem. É que, por incrível que pareça, quando eu morava em Franca, e eu era muito magro, mas magro mesmo, é difícil de acreditar, né? Mas já fui muito magro. Porque naquela época passava até dificuldade, né, Celso? Ei, rapaz, eu vou te falar. E aí eu era DJ não, aprendiz de DJ numa boate em Franca. E lá tinha 2 Betos. E não sei se vocês vão se lembrar ou se já viram na foto dos pais, mas enfim, naquela época usava o corte pica-maleão, o chitãozinho chororó, que era compridinho atrás e arrepiado em cima. Então, tinha 2 Beto que trabalhavam lá na boate. Então, para distinguir, os caras falavam assim, o Beto Espiga de Milho, que parece uma espiga, aquele que tem o cabelo arrepiado. Aí ficou Espiga, Espiga, Espiga. Adotei. E hoje, o cara me olha e fala, nossa, Beto Espiga, dá mais para melancia, né? Mas é isso. Né, professor? Isso é brincadeira, Beto. Bom, Beto, Celso, hoje vamos completar 100 anos de rádio, vocês com uma história imensa nesse senhor de 100 anos. Quais as diferenças? No qual 98 o Celso Luiz está. Tá nele. Pô, o Emílio lá da Jovem Pan me chama de Jurássico, pô.
Será que eu estou tão antigo assim? Para vocês, as Antigo, diferenças não velho, né? do início da carreira, do rádio no início da carreira, para o rádio hoje. Bom, o rádio no começo era um rádio totalmente emocional. A galera que conseguiu trabalhar na década de 80, como o Celso, eu peguei o final da década de 80, o começo dos anos 90, para vocês terem noção do aparato e do equipamento que a gente usava numa emissora de rádio, era uma coisa absurda. Era absurdo. Então, para colocar uma música, era um disco específico ou um CD específico. Cada propaganda era um cartucho. Aí cada atividade que entrava no ar era num equipamento. Hoje nós temos o computador e o software que faz tudo isso de uma só vez. Mas antigamente não. O comunicador parecia um polvo dentro do estúdio. Parecia que tinha 10 braços colocando todas as sonoras para quê? Para não ficar buraco no ar. Porque no rádio é proibido ficar buraco. Então o buraco que eu digo é, você está falando, de repente, você aperta um botão e não sai nada. E fica aquele vácuo no ar. Então isso dava até demissão nessa época. Então veio mudando por conta da tecnologia e da evolução. A digitalização. Hoje nós estamos no céu. Hoje, tá gostosinho hoje. Por quê? Porque hoje é tudo no computador. Então você tem a sequência musical, você tem as vinhetas, você tem os comerciais, que já vêm todos programados. Então é uma tranquilidade só. Antigamente, na época do Celso, não da minha, tinha que colocar Faroeste Caboclo para dar uma cagada. Esse tipo de coisa, né? Que a música tinha 9 minutos. Aí. Então o comunicador sofria. Hoje nós colocamos uma Hoje nós colocamos uma sequência lá de 1 hora no computador e essa sequência roda sozinha. Existem rádios em Ribeirão Preto, como por exemplo a Melody FM, que é uma rádio adulta, ela toca 24 horas sozinha. Só tem o computador lá e o estúdio, ela não tem comunicadores ao vivo, então ali toca toda a programação. Não precisa nem de operador, que naquela época, quando existia um programa gravado, tinha que ter o técnico, tinha que ter o operador de som, de áudio, para poder soltar as gravações. Então, era muito difícil. Hoje é tudo muito fácil, é como o celular na palma da mão, é com uma tecnologia e uma velocidade tremenda. Hoje nós estamos no rádio, na internet, e a internet veio para nos beneficiar, porque hoje nós chegamos mais longe. Enquanto cada frequência tem limitada na sua região as suas classificações, né? Classe A, B, o alcance é limitado no rádio, na frequência do dial. Mas na internet isso é ilimitado, você chega no mundo inteiro. Então, dependendo do lugar, não, né? Lá o... Então, mas chegar também não vou entender nada, né? Aí também não adianta. Não é isso, Celso? Falei borracha aqui? Não, você falou tudo absolutamente legal. Realmente, no tempo do rádio analógico, a gente era um pega para capar mesmo, você está entendendo? Mas era gostoso, assim como eu creio que hoje também, com a digitalização, também seja gostoso de fazer, entendeu? Não é? Eu amava, cara. Além de fazer locução, eu preparava o meu horário inteirinho, com as vinhetas, com sabe, os comerciais, os cartuchos, já deixava lá mais ou menos em condições de serem utilizados dentro daqueles 15 minutos, né, que de 15 em 15, normalmente entrava o break comercial. Música, 3 músicas, normalmente, comercial, e 3 minutos de comercial, se vendia bem, né? Quando vendia mais ainda no final do ano, era 7 minutos de comercial. Me dá uma raiva, cara. E aí o pessoal, você tinha que cortar música, senão não cabia dentro de 1 hora. E o programador não queria que você cortasse música. Então, todo trabalho tem os seus ócios, né? Seus bônus e ônus, né? Mas você perguntou do rádio de 100 anos, Elton. Eu tive no Rio, fui lá. Eu gosto muito do Rio, mas eu fui especificamente para fazer uma visita onde era o Sistema Globo de rádio, que quando eu ouvia a Rádio Mundial, que vocês sequer, né, talvez tenham ouvido falar do Big Boy, do Dirceu Rabelo e outros comunicadores, o Robson Alencar, aquele cara que fazia Fórmula 1 2020, oferecimento, né, tudo saído da Rádio Mundial.
todos saídos da Rádio Mundial. E eu fiz questão de ir lá conhecer, mas só que o Sistema Globo mudou dali, foi para a Cidade Nova, na região da Avenida Presidente Vargas, no Rio. Mas eu fiz questão de conhecer o prédio, né? Fez parte da história do rádio. E eu fui também no prédio onde funcionava o jornal à noite. Acho que é isso, de acordo com as informações que eu obtive lá. E lá também foi o prédio da Rádio Nacional, pioneira, grande Rádio Nacional, no tempo, era de ouro que fala, né, do rádio, os anos 50. Conheci um andar exclusivo onde eram realizadas as radionovelas. Porque no rádio, as novelas não é criação da TV, não, é do rádio. Né? É um andar inteiro, porque ela tinha chegou a ter 16 novelas no ar, ao vivo. Gente, é coisa impressionante. Então, cada olhar que eu dava naquelas paredes, naqueles concretos, eu me emocionava, sabe? Claro que está tudo desfigurado, não tem nada a ver com o que era a rádio, mas só de saber que ali Emilinha Borba, Dorival Caymmi e tanta gente passou por ali, não é? Coisa fantástica. E ainda com relação aos 100 anos do rádio, falando desse Sistema Globo onde eu fui, que é ali na Rua do Rússio, o prédio da Rádio Nacional fica na Praça Mauá, onde tem o Museu do Amanhã lá. Gente, o Rio é seguro, eu amo aquela cidade. E a CBS, antigamente, era na Avenida Rio Branco, ali na Cinelândia. O cantor saía da gravadora, ia lá no programa de rádio do Haroldo de Andrade para divulgar a musiquinha dele, o compacto dele. Se o cara tocasse a música e gostasse, podia esperar que era sucesso no Brasil inteiro. Tal era a força do rádio. Entende? Então, o rádio hoje, que o Beto citou aí, o rádio é mais entretenimento hoje, porque no passado ele prestava serviço de uma forma mais objetiva, né? E o rádio hoje ele é mais realmente entretenimento, o que é bom, nós precisamos disso. Num mundo tão amargo, é legal que a gente tenha o entretenimento. E se você quiser algumas informações, você procura uma Rádio News. Rádio New ou Rádio News? Rádio New, né? News. Como a CBN, ou a Band News, né? A Jovem Pan e a Jovem Pan, entendeu? E outros canais news aí, entendeu? É isso, vai, pergunta aí, meu brother. Ô Espiga e Celso, trazendo isso dessa diferença, eu não sei se a maioria que conhece a Rádio AM, né, que era um pouco mais falada, mais comunicativa, com o ouvinte mais próximo, para essa diferença hoje para o FM. O Elton e o pessoal aqui presente, nós tivemos que nos reinventar no FM, porque na época do Celso, que era aquele rádio jovem, gostoso, que tocava rock, dance, pop, que o programador ia até os Estados Unidos, ia até Nova York para buscar os lançamentos, trazia disco de 43 rotações, né? Aqueles discos importados, que o cara tinha que buscar essas exclusividades. Hoje nós não temos mais exclusividades, porque sai lá do outro lado do planeta, nós já temos aqui também em mãos esse som. Então o rádio também teve que se reinventar. Aquela locução e aquele tipo de programação que era tão gostoso na época, ele modificou. Hoje o comunicador de FM, a maioria das rádios FM, ela também vem se comunicando mais com o ouvinte. Ela está mais próxima do ouvinte. Ela traz o ouvinte para perto, como o AM fazia na época e faz até hoje. Só que naquela época não cabia isso no FM. Mas hoje, por conta de toda a tecnologia e por conta da comunicação e dessa reinvenção, porque hoje o entretenimento ele está em todo lugar. Hoje nós temos concorrentes diretos, a internet, a televisão, o Spotify, a mídia está em todo lugar, está na palma da mão, no celular, no Facebook, nas mídias que você gosta. E nós estamos aqui tentando nos reinventar para trazer o diferencial e continuar agradando o nosso público. E uma coisa bem bacana que vale a pena ressaltar,
é que, na pandemia, o rádio foi o veículo que mais cresceu em audiência e também em faturamento, e continua numa crescente muito bacana, enquanto a TV, por incrível que pareça, a TV ela vem caindo de produção e por conta do custo operacional. É muito caro hoje você ter uma emissora de TV, um exemplo é que nem a Globo, igual a Rede Record, são muitos equipamentos, são muitos funcionários, e você vê pessoas fazendo na internet programas, e até programas diários, que não, de grana mesmo não exige quase nada. E de equipamento, que a tecnologia está aí à mão. Com um celular você faz um programa na internet. É uma loucura, mas o rádio está aí e ainda sobrevive. E nós estamos tentando trazer essa comunicação cada vez mais próxima do ouvinte, porque nós não podemos deixar essa comunicação entre nós e os ouvintes morrer. Né? Não morre, né, Beto? O rádio não morre, né, gente? Falando um pouquinho dos anos 80, e com relação a essa pergunta sua sobre o AM e tal, né? A gente estava saindo do AM para o AM e FM nos anos 80. Hoje nós estamos só no FM, né? A AM praticamente inexiste. E a linguagem do FM está migrando para o FM, o AM. Quem tem condições e quer fazer, né? Tem dono de rádio que não quer nem saber. Larga essa porcaria aí e vamos ficar com o que a gente tem mesmo e boa, né? Perde a frequência. A própria Globo já fez isso com a Rádio Globo em São Paulo, eu acho. Não tenho certeza. Mas então eu queria dizer o seguinte, que a comunicação nos anos 80 ela era totalmente diferente da rádio AM, né? A gente, o interior olhava para as rádios da capital, de São Paulo, que na minha opinião sempre fez o melhor rádio do Brasil, e eles evidentemente olhavam para o rádio estadunidense, né? Então, o nosso rádio dos anos 80, como o Beto disse, era uma coisa dinâmica, com bastante músicas, novidades, que eram buscadas, como você falou. E até aqui no Brasil, quando uma gravadora lançava uma Rita Lee, por exemplo, um disco novo, a briga aqui era entre a Clube e a Diário, né? Então, às vezes, você entrava em acordo com o divulgador da gravadora, você corria lá no trevão, lá em cima, né? Para você esperar o cara lá, pegar o material com ele, correr para a rádio e tocar primeiro que a Clube. E vice-versa. A Clube também fazia isso. Então, era uma briga assim, saudável, gostosa, e uma comunicação bastante diferente, mas eu diria, o Beto colocou um ponto muito importante aqui, que é falar realmente direto ao público. Eu acho que o rádio hoje ele é democrático. O rádio dos anos 80 não era democrático. Sabe por quê? Poucas vezes nós colocávamos o ouvinte no ar. E não é por dificuldade tecnológica, não, que era via fio mesmo, cabo, CETERP, depois Telesp, sei lá. Mas funcionava, entendeu? Porque não tinha esse hábito de colocar o ouvinte no ar. E quando colocava... Eu vou falar aqui, vocês não falam para ninguém não, hein? Tinha que selecionar. Se ligava um cara lá do Quintino, você não colocava ele no ar. Mas se ligava aqui do alto da cidade, um outro bairro menos periferia, aí você colocava o cara no ar. Entendeu? Pois não, Beto. Só fazer um adendo no que o Celso está falando, não era discriminação, mas o FM era elitizado. O FM era elitizado. O AM, ele era popular. Então, o AM falava para as massas. E o FM, em toda aquela sua eloquência, falava para as classes sociais mais altas. Então, o próprio patrão falava, pelo amor de Deus, se alguém do Parque Ribeirão ligar, não põe no ar, né? O que eu acho que é uma sacanagem. Mas a gente tinha que seguir a linha editorial, né, que vocês vão ter que seguir, o pessoal que faz jornalismo aí. Mas o foco era, na época, a música. O foco era o artista, né? As informações em termos de jornalismo, elas falavam de fatos relacionados ao mundo artístico, sabe? O rádio, a TV, o teatro, mas principalmente o cinema. E quando você tinha que falar alguma notícia de economia, porque se julgava importante, tinha que ser dado um tom de descontração a essa notícia, sabe?
Então, era um negócio também que bacana, né? Você tinha que dizer que, sei lá, o leite aumentou, mas aí você tinha que dar uma tirada. O negócio é criar umas vaquinhas, você está entendendo? Tinha que dar uma dessa aí para descontrair, para a coisa ficar gostosa, porque o rádio tinha que ser essa gostosura. Vai, meu amigo. Trabalha, Elton. Você trouxe esse ponto, né, do rádio morrer ou não. Isso surgiu lá nos anos 50, quando a TV veio para o Brasil, né? Agora o rádio vai morrer. Eu e o Beto estávamos conversando agora há pouco, e surgiu esse assunto, né, Beto? Acho que está sempre em pauta. O rádio morre mesmo, não vai morrer. As novas tecnologias vão levar o rádio embora. Cara, eu estou na terceira geração de ouvintes. É quase impossível morrer. Eu não sei, bom, até agora não. Eu não sei daqui 10, 20 anos, eu não sei. Mas agora, no momento, o rádio, como eu disse, vive a sua melhor fase. O rádio hoje é campeão de audiência, as pessoas procuram entretenimento no rádio. Quando chegou um negócio chamado CD, o disc laser, todo mundo falava, meu Deus do céu, acabou com o rádio, porque agora o cara compra um CD, vai ouvir em casa, já era. Então a gente ouviu muito isso. Quando chegou o Spotify, não, quando chegou o Napster, quando o Napster estava transgredindo todas as normas de direitos autorais, MP3, todo mundo falava assim, nossa, agora eu vou baixar a música que eu quero ouvir e na maior tranquilidade o rádio já era. E hoje isso é legalizado, você assina o Spotify, você tem o YouTube, você tem outras plataformas de música espalhadas por aí, e o rádio continua aí, o rádio está aí firme e forte. Pelo contrário, o rádio hoje faz parte dessas plataformas. Hoje, então, alguns quadros que nós transmitimos na Clube FM, o que acontece? Esses quadros vão também para o nosso canal do Spotify, eles vão para o nosso canal do YouTube, tem quadros, por exemplo, o Opinando, que tem no Bom Dia Clube, no meu programa. O Opinando, ele é transmitido ao vivo pelo YouTube e depois ele vai para o Facebook, ele vai para outras redes sociais, para as pessoas poderem assistir depois e deixar opinião. Ou seja, eu acho que as mídias digitais vieram para agregar e somar com o rádio. Hoje, o Celso ele pode gravar para o Brasil inteiro numa velocidade absurda. É o que ele falou, às vezes nem dá conta da demanda, porque vão chegar 10 textos para ele gravar, ele tem que entregar até o fim do dia. Então, acho que ajudou. E o rádio, se continuar nessa toada, não vai morrer tão cedo não, viu? Quem quiser matar o rádio vai ser difícil. 100 anos já completou, ué. Amanhã completa 100 anos, né, Celso? É interessante. O Elton colocou bem, né, Beto, sobre a televisão. E eu me lembro do Carlos Heitor Coni também, se bem que ele errou, talvez, na previsão dele, né? Mas já se passaram alguns anos quando ele disse isso ao perguntarem se o jornal iria acabar em função exatamente da internet. Ele disse, não. Como é que eu vou matar uma barata com o computador? Você está entendendo? Só que, infelizmente, a mídia impressa, essa foi atingida bastante. Mas migrou também para a internet e a gente vê aí os grandes portais do jornalismo empregando muita gente. Eu acho que é importante para vocês aqui saber como é que está a empregabilidade aí no mercado. Claro, todo mundo vai ter que ralar para conseguir, como a gente. Quando eu comecei no rádio, eu tive que subir muitas escadas. Eu não sei por que toda a rádio tinha escada, cara. Eu subia a escada para falar com o diretor, para falar com não sei quem, levava a minha fitinha cassete, coisa e tal, né? E calcei a cara. E, graças a Deus, cheguei numa rádio que estava precisando de um locutor. E aí, pronto, aí começou a nossa história com o rádio. Bom, vamos pegar um pedacinho assim. Rádio é muito rápido, o locutor muitas vezes não tem roteiro, ele vai falando. E quando você vai falando meio que de improviso, sempre acaba acontecendo algumas coisas inesperadas. Alguma que vocês lembrem? Cara, isso aí... Não, gafe no rádio é todo dia, até hoje. É no rádio, na televisão. O professor Kiko aqui é quem sabe, né? Ele é das antigas também. Ele é o pai do rádio, na realidade, não queria falar,
Mas o Kiko, ele é antes do rádio, tá, gente? Antes do rádio. Isso, ele que ajudou. É verdade. Então, gafe no rádio tem demais, cara. Tem demais. Eu vou contar uma para vocês, só uma. O Celso deve ter passado 1 milhão, mas eu cheguei na Clube em Ribeirão para fazer a madrugada, das 2 às 6 da manhã. E tinha uma audiência legal, das 2 às 6 da manhã, o pessoal que ficava ali à noite ouvindo, tinha uma audiência fera. E a Clube era aquele monstro de rádio, como essa empresa de comunicação até hoje. Mas na época, para mim, era meio que medonho, porque eu vinha de Franca, de uma rádio até então muito boa lá também, só que bem menor do que a Clube de Ribeirão. Quando você chega numa emissora dessa, a perna treme mesmo. E aí tudo analógico, cartucho, como a gente estava falando aqui no começo, disco, cartucho, CD. E o ouvinte pediu uma música e eu não achava a música que ele pediu. E novo, não conhecia a sequência dos discos, ia ali, procurava, ia lá na híbrida, na mesa de som. Amigão, você tá aí ainda? Tô. Só um segundo, tô achando. Aí tocou uma música, aí tocou outra, tocou 3 músicas e eu tentando achar. Falei, já achei sua música. Aí, peguei, fui colocar ele no ar, apreensivo, porque eram os meus primeiros dias ali no microfone da Clube. Se um vacilo, uma errada, valia um emprego. Você sabe disso, valia um emprego. E aí eu tô ali, eu coloquei ele no ar. E aí, fulano, você fala de onde? Eu falo, de tal bairro. Que música que você quer ouvir? Uma música tal. Opa, maravilha, já tá rolando. Quer mandar pra quem? Pra fulano, ciclano, bertano. Fala assim, maravilha, um abração pra você. Tá na Clube. Vá tomar no meio do seu no ar, cara. Aí sobe, sabe quando vem um quentume da ponta? Não sei se vocês já sentiram isso em alguma situação da vida, mas vem um quentume assim da ponta do dedo, vem subindo nas pernas, que você não sabe o que você está sentindo, se é vergonha, se é desespero, se você quer sair correndo ou o que você faz. Só que isso é assim, 1 milésimo de segundo. Então, todas essas sensações ao mesmo tempo. Então, antes de eu soltar a vinheta da Clube para marcar a rádio, então o que eu fiz? Ele falou, tá na Clube, vai tomar no meio do seu e eu, vai você também, Clube FM, aí a música, né? Então, quer dizer, aí você tem que pensar rápido e agir. Então, isso é uma das vezes. Agora, muitas vezes já fiquei o programa inteiro fazendo o programa e o dono chegar na rádio e falar, esse botão aqui põe a rádio no ar, tá fora do ar. Desde quando eu comecei, ficou 3 horas fazendo o programa fora do ar. O cara chegar e falar, a rádio está fora do ar. Aí entrar no ar em Franca, na Redes, e falar assim, nossa, que dia chuvoso, a previsão não dizia que ia chover, tal. O cara entra, porra, a caixa d'água tá vazando, não é chuva. Aí o barulho da água caindo. Então, quer dizer, são coisas que não... E o ouvinte lá, né, não entendendo nada, mas o sol tá rachando. E você nem se fala, né? Quantas pérolas... Bastante situações assim, em que a gente realmente ficou numa saia justa, também no ar, né? Como foi o caso do ouvinte falando aí. Mas, às vezes, você esquecia o microfone aberto. Aí é problema sério também. Eu me lembro uma vez que eu cheguei na rádio, sabe, eu sempre procurei não misturar as coisas. Está chovendo, é a caixa d'água. Eu estava assim, eu acho que não cheguei muito legal na rádio aquele dia. Coisa difícil de acontecer, sabe? E pai, não sei, dar o recado e tal, coloquei a música no ar. E eu sentia que eu não estava legal no ar, Beto. Sabe aquele dia que você fala, puta, hoje eu não estou fazendo um horário bom, cara. Porque a maioria das vezes você termina o seu horário feliz da vida, aquela coisa gratificante que você fez um bom horário, né? E naquele dia eu não estava legal. E nesse microfone aberto eu xinguei, cara. PQP, sabe? Puta que eu pariu, eu não tô legal hoje, pô. E eu tava com o fone, mano. Eu ouvi eu xingando. Então, são coisas que acontecem. Agora tem uma história também no Rádio AM. O cara foi tomar... O Rádio AM tinha o locutor e o operador, né? O locutor foi tomar um cafezinho na cozinha, ali do lado, na copa, e o operador botou a vinheta lá, nota de falecimento, né? O cara largou o café, correu, e tinha lá uma fichinha que procurava, que tinha
os dados. Ele procurou, não achou. Infelizmente, hoje não temos nota de falecimento. Ah, brincadeira. Agora, no ar eu já dei muita rata. Só que o legal no ar é como o Beto falou. Você não pode tentar corrigir o erro. Você falou o nome errado. Eu acho que é o Lionel Rich, né, que saiu do Commodores e estava na carreira solo. Falei, como é que fala o nome desse cara, né? Fui perguntar para o Marucci, Lionel Rich. Ok. Então você fica tocando a música lá, eu acho que era All Night Long, eu acho que foi o primeiro sucesso dele depois do Commodores. E Lionel Rich, Lionel Rich, Lionel Rich, Lionel Rich. Se abre o microfone, Lionel Wright e tal. Puta, é foda. Entendeu? Então, fazer o quê? Só que você tem que ir embora. Se tentar corrigir, aí fudeu. Só que depois de algum tempo você vai aprendendo, né? Depois de algum tempo você aprende e vê que isso não faz mais diferença. Se você errou, tem que brincar com o erro mesmo e não esquenta a cabeça não, porque já foi mesmo. Você falou do morto aí, lá em Franca, porque o AM, o rádio AM costumava muito dar nota de falecimento. Então, no AM em Franca aconteceu uma inacreditável, porque tinha nota de falecimento e o horário. Então, o cara, nota de falecimento, noticiamos que o senhor José Osvaldo faleceu na tarde de ontem, e o féretro, no caso, o velório, o enterro, um exemplo, o enterro será, olhava no relógio, será, você já saiu, mas se você correr, pega ele entrando no cemitério. Mas o Siqueira César, cara, é um figuraça, já querido lá já tá no andar de cima. Mas os caras tinham umas antigamente que eram piada, né? E o rádio é isso, o rádio é diversão, mesmo nas horas trágicas. E o ouvinte gosta disso. Você sabe que quando o Celso gritou, puta que pariu, às vezes o cara tá ouvindo e fala, nossa, esse cara é louco, velho. Esse cara, por isso que eu gosto de ouvir ele. Olha o que ele fala, não é? Perigoso o cara ainda fazer isso. A palavra bumbum também era muito, não se falava no ar. E um dia, sem querer, eu falei. E eu me recriminei, sabe? Ninguém nunca reclamou. Até hoje ninguém falou nada, né? Mas depois virou comum você falar bunda, falar, sabe, essas coisas, não é? Não é verdade? Então. Alguém tem pergunta? Fala, garoto, fala, garota. Ninguém? Hã? Tem alguma pergunta aí no YouTube, para você que está nos assistindo? Não? Ô, Beto e Celso, você faz programa às 6 horas da manhã. E numa alegria imensa. O dia muitas vezes não é bom, a mulher muitas vezes não está muito feliz contigo, as contas estão chegando. Você está morando lá em casa? O que é isso? Como é que chega no microfone, Beto, naquela alegria? Como é que é pro profissional? Boletos. Todo mundo tem boleto, cara. Então, tipo assim, a hora que eu chego lá, eu lembro, tem 2 filhos e uma pia de boleto desse tamanho. A mulher pode estar brava, pode estar nervosa, mas a conta eu tenho que pagar. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, só o boleto vence lá em casa. Esse que é o problema. E o rádio, ele tem essa magia de você chegar para trabalhar e não tem como ficar triste. Eu, quando abro o microfone, já falei isso 1 milhão de vezes e é o que acontece, parece uma magia. Os problemas somem naquele momento. E durante 4 horas eu faço o programa, vou produzindo em tempo real, vou fazendo, a hora que eu termino o programa, aí que eu vou pensar no que eu tenho que fazer, aí que eu vou pensar nos problemas, como resolver. Às vezes, chegam notícias terríveis enquanto você está no ar. Né? Já chegou notícia de falecimento de parente, de amigos muito próximos. E isso é uma coisa terrível, que quase derruba, mas mesmo assim, nem isso derruba quem está no ar, porque ali você sabe da responsabilidade e do que as pessoas esperam de você. Na realidade, as pessoas que estão ali escolheram você para levar alegria para elas. Então não tem porquê o comunicador estar triste e levar aquilo adiante. Então, é mágico. É ou não é, Celcinho? É mágico. É mágico. É exatamente isso que acontece, né, cara? Naquele dia, infelizmente, eu acho que o boleto era muito alto. Aí eu falei, puta que pariu, não estou legal hoje, né? Mas, normalmente, é isso mesmo. Eu costumo dizer que eu, particularmente, ao invés de 4 horas no ar, eu fazia 8 horas.
porque nesse rádio mais engessado que a gente fazia, talvez, não tanto porque eu me considero um camarada que eu revolucionei um pouco o FM de Ribeirão Preto. Já tive horário mais ouvido também, viu? Você pensa o quê? Que é só você? Das 11 às 15, eu já entrava com as melhores da manhã, arrebentando a boca do balão. Mas, enfim, eu até esqueci o que eu estava falando, cara. Eu acho que é sinal da idade, né? Então, você chega e tem que realmente se transformar. Eu creio que isso acontece também no teatro, né? Porque a gente trabalha com arte, né? Eu sempre briguei na rádio com isso. Fala, o cara vem chamar atenção e normalmente chama atenção mesmo. A diretoria da rádio. Você pensa que é brincadeira? O Beto não. O Beto já é quase sócio lá na clube. Mas o cara chega, chama a sua atenção, você está entendendo? Fala, legal. Fazer o quê? Você tem que encarar e procurar não entrar nessa de ficar realmente baixo astral. Você está entendendo? Né? É isso. Existem algumas profissões que eu acho que elas são bem mais difíceis. Um comerciante, um mecânico, um atendente, uma pessoa num balcão de informações. É muito pior estar ali do que estar no rádio. Por quê? Porque você está cara a cara com as pessoas. E quando você não acorda bem, eu, por exemplo, Beto, você é bem bacana no ar, você tem uma descontração, você passa uma energia gostosa, tá lá no ar. Mas porque quando eu não acordo legal e quando eu não estou bem, eu finjo também no ar que estou bem. Todo mundo, eu tenho que fazer o meu trabalho. Mas quem lida com o público pessoalmente, eu acho que é bem pior. Porque ali você está mal-humorado, você não pode falar para o cara. Você tem que sorrir para o cara, você tem que sorrir para a pessoa. Não tem como fechar o microfone. Não tem como, né? Então, eu acho que o nosso trampo ainda é fácil nesse sentido. Eu creio. Espera aí, tem pergunta. Fácil, gostoso, e eu sempre procurei, o Beto também faz isso, talvez até mais do que no nosso tempo, falar no mesmo nível do ouvinte, sabe? Você não pode achar que está aqui no palco aqui, a gente é melhor que vocês. Absolutamente, amanhã vocês vão estar aqui. Você entende? Então, no rádio também eu sempre tive essa levada, pô. O ouvinte pede a música, putz, você não podia tocar porque não era permitido tocar aquela música naquele horário e tal. Você tinha que ir relevando, conversando com o cara. Eu vou tocar até o fim do horário, eu dou um jeitinho, eu toco para você, aquele negócio todo. Enfim, você procurar atender bem o ouvinte. E graças a esse contato, até hoje, e graças depois principalmente o YouTube e o Instagram também agora, que o YouTube está meio desgastado, desculpe, YouTube não, Facebook, está meio desgastado, mas para reencontrar as pessoas, como o Facebook ainda não tem uma mídia tão legal. E lá, muitas pessoas que me ouviam, tá, me reencontraram, e hoje temos amizade, fazemos um queijos e vinho de vez em quando, entendeu? E o assunto, para variar, é rádio. Vai, Welton. Boa noite, me chamo Andressa, faço jornalismo, estou no 2º semestre. Minha pergunta vai para os dois. Na verdade, eu acho que eu tenho 2 perguntas. A primeira é como é a preparação de vocês, o que vocês fizeram ao longo da carreira, que vocês acham interessante falar, não, toma chá de limão todas as vezes que você vai antes do ar. Alguma coisa, alguma dica, algum curso que vocês achem interessante. Você fala com relação à voz, é isso? Não. Para preparação de voz, preparação também de você mesmo, porque às vezes você acaba sendo muito tímido ou alguma coisa do tipo. Tá. Né? O emocional às vezes afeta realmente a voz. O que você está fazendo? Estudando, se aprimorando, ouvindo a gente. Eu acho que é isso. Agora, com relação ao poderio de voz, entre aspas, eu sempre achei que o importante é a comunicação. Tá? Felizmente, eu fui beneficiado nessa condição, então eu tenho talvez um handicap a mais aí em função da locução comercial, né? Mas se comunica legal. E com relação ao preparo da voz, o emocional é mais importante do que... eu tinha um colega na rádio, não sei se o Kiko, o do Moa, lembra do Moa?
O Moa. Então o pessoal chegava na rádio para conhecer a rádio. Um dia chegou um garotão de Sertãozinho com a mãe dele e perguntou para o Moa como é que fazia para ter uma voz legal como a dele. Ele falou, leite e pimenta toda manhã. Não demorou muito, a mãe do moleque ligou para o Moa, acabando com ele, entendeu? O Moa era louco, cara. Um dia ele entrou no estúdio para gravar, estava o cliente no estúdio de gravação da Diário. Eu não sei se era o André Bodão que estava lá. Vocês conheceram o Bodão? Não, acho que ele trabalhou aqui. Que estava lá na produtora, o cliente, para ouvir o locutor gravar, o locutor era o Moa. Tá, vamos lá, 3, 2, 1, gravando, e o Moa só mexia a boca. Deixou os caras doidos lá na técnica. Vamos lá, Moa. Ele só mexia a boca. Ele era doido. Então é isso, querida. Eu acho que se você puder pesquisar também, ouvir bastante locutoras e locutores do Clube da Voz, em São Paulo, enfim, no rádio, a hora que você for ouvir, procura ouvir também o break comercial, que normalmente o pessoal tira fora. Não, ouça o break. Eu gosto de ouvir o break. Atualmente eu não tenho ouvido muito, não, porque eu acabo desaprendendo, mas eu estou brincando. Brincadeira, tá? Agora, no meu caso para voz, eu já dei a dica aqui no começo, né? Uma geladinha. E falar bastante, que eu falo pra caramba. Então, eu acho que quanto mais você treina, mais você conduz. Só que no início, para melhorar a dicção, o que a gente fazia? Existiam exercícios que a fonoaudióloga passava, que é importante passar para uma fono, que você lembra, né? Que falava com a caneta na boca, com o lápis. Então, a rolha na boca. Então, isso tudo faz parte do exercício vocal. E que não me ouçam os profissionais, mas o que a gente faz é totalmente errado. A gente grita no rádio, a gente fala alto. Aí eu mando chorei, legado, que a fonoaudióloga até desliga o rádio. Né? Então, o que a gente faz é errado. Então, fica do jeito que você está mesmo, que está certo. Está mais certo que a gente, eu acho. E a segunda pergunta é sobre radionovela. Queria saber mais sobre o que você falou lá das radionovelas. Olha, nos anos 90, tá? Teve uma produtora de áudio aqui de Ribeirão, chamava-se Estúdio 2003. E teve um pessoal de teatro aqui de Ribeirão, que eu não me lembro mais os nomes, né, das pessoas, que fizeram uma radionovela e era exibida numa rádio chamada Regional, que hoje é a frequência de uma rádio atual aí que eu não... Eu acho que é a Jovem... a CBN, 90,5. É isso mesmo. Né? E eu tive o prazer de participar dessa radionovela. Eu tenho lá em casa as mídias em CD, mas nunca tive a coragem de ouvir de novo. Só ouvi na época. Então, é possível se fazer isso novamente, mas vai depender da boa vontade de quem quer, tem o desejo de criar, eu vejo que você gosta, e viabilizar comercialmente, porque se não entrar grana, gente, pode ser a melhor coisa do mundo. Não vai para o ar. E mesmo assim, se entrar grana, dependendo, se não tiver dentro da linha de produção ali, como é que fala no jornalismo? A linha editorial, se não tiver dentro dessa linha da programação da rádio, também não. Então, é uma luta, viu? É uma luta, mas é viável e eu gostaria que voltasse. Quem sabe você não possa ser aí a pessoa que vai dar esse start novamente nas radionovelas. Tem a oportunidade hoje de fazer na internet, de fazer um podcast, né, de novela, e que é de um custo baixo. Juntar uma turma legal para produzir efeitos sonoros, porque aí tem tudo isso. Efeitos sonoros, essa brincadeira, a produção do roteiro. E é bem bacana, hein? Pô, uma ideia genial, que é uma novidade velha que poderia fazer muito sucesso hoje.
Mas muito sucesso. E ser acompanhada por milhares de pessoas. Se tiver uma história legal, um projeto bacana. Ai, eu quero ouvir. Eu quero ouvir, hein? Quero ouvir, hein? Depois me passe, o professor me passe, hein? Que eu quero ouvir para analisar e compartilhar também. Eu acho que o Beto tocou num ponto fundamental que até passou batido. Mas hoje a internet possibilita N situação. Sabe? Inclusive de você ganhar muito dinheiro também. Porque tem pessoas aí, esses youtubers da vida aí, ainda que tem surgido crime um atrás do outro com youtubers, hein? É brincadeira. Vocês perceberam isso? Coisa estranha. Mas esse pessoal está ganhando muito mais. O cara fica lá, sei lá, 8 anos na engenharia, mas não sei quanto no jornalismo. Né? Aí chega um camarada, faz uma bênção lá de um podcast, não, de um, sei lá, como é que chama sem ser podcast? É um videocast, como é que chama? Faz alguma coisa com milhões de seguidores, ganha rios de dinheiro, você está entendendo? E você vê como é que a situação está, essa disparidade, né? E existe essa possibilidade de você arrebentar. Eu espero que alguém de Ribeirão arrebente nesse sentido, porque a gente sempre foi celeiro de grandes profissionais aqui do rádio e da televisão. Só que eu não estou vendo isso, com exceção do Beto, na internet. Nós temos que arrebentar. Alguém tem que chegar a ponto de um Vilela, digamos, de um outro camarada aí que está bem, né? Com seu podcast, com seu videocast. É isso, como é que chama? É isso mesmo? Que são irmãos gêmeos, né? Não é? Quem sabe? Vamos agitar, gente. É isso. Ribeirão merece alguém bem de situação, não um, mas muitos, fazendo esse tipo de trabalho com destaque nacional. Boa noite, tudo bem? Beleza? Tudo certo. Meu nome é Guilherme, eu também faço jornalismo. Eu vou tocar num tema que ele é um pouco polêmico, mas eu acho que é muito importante. Mas eu acho que é importante a gente falar porque ele causa curiosidade das pessoas e também porque ele revolucionou de alguma forma o rádio e até mesmo o mercado fonográfico, que é o tal do jabá. Isso realmente existe, influenciou muito no mercado? Vocês viram isso entrar no rádio? Como é que isso funciona? Gente, o jabá, ele existe em qualquer nível da sociedade. Qualquer nível existe a propina. Né? No Brasil, hoje, bom, você pega lá, vocês que fazem o jornalismo, dá uma olhada em Paris, o que acontecia. Como você disse, uma parceria. Na minha época, eu dirigia a Rádio Diário e, estando à frente, a gente recebia as propostas das gravadoras. Infelizmente, não era grana. Não teve mensalão. Não, às vezes tinha lá, por exemplo, a gravadora Philips, é isso? Não sei. Não, é Polygram, mas tinha a Philips, que era do mesmo grupo. Você está entendendo? Então, arrumava lá um aparelho de som para você sortear para o ouvinte. Você está entendendo? Normalmente eu aceitava esse tipo de coisa porque era bom para a audiência da rádio. Você tem que ter alguma coisa para oferecer, o ouvinte gosta disso. Também coleções na época de discos, né, de vinil mesmo. Eu tenho muitos em casa. Se alguém quiser aí comprar, de repente, está voltando a ser onda aí, né, Welton? Então, mas eu nunca considerei o jabá dessa maneira uma coisa ruim. É uma troca, você está entendendo? Agora, quando a coisa começa a prejudicar mesmo, você é obrigado a tocar uma porcaria, aí complica, né? Porque tem que ter um critério, você está entendendo? E, felizmente, nos anos 80 foram anos assim, de bastante criatividade, fertilidade e novidade todo dia na música. Então, era gostoso, né? Hoje você tem que ter um critério melhor, né, Beto? Hoje nós temos as rádios populares. Hoje também existe uma... em todas as cidades você tem várias opções de rádio. Tem, como você disse, a rádio notícia, a rádio adulta, aquela que vai tocar os clássicos, e tem a rádio popular, que é o caso da Clube, que toca tudo que o povo canta, que toca no TikTok, que toca no Instagram, que toca no sertanejo, que a galera começa a curtir. Então toca de tudo. É uma rádio popular.
É aquela rádio realmente que está do lado da maior parte, que é o povão. E aí existem as pessoas que, por exemplo, gostam de curtir um rock, vão curtir na difusora, que tem ali aquele segmento, né? Uma rádio hoje mais politizada tem a Jovem Pan. Ixi. Aí quer ouvir uma notícia, vai para a CBN, para a Band News. Enfim, hoje em dia, o cardápio é gigante. E você vê, hoje em dia, Celso, o cardápio é gigante e tem público para tudo e para todos, né? CD, inclusive de LP. Vocês sabem o que é LP, não? Long play, é o disco de vinil, e o compacto era o disquinho pequeno, né? Tá, bom, acho que é isso. Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Tem? Fala aí, jovem. Eu vou ir. Mas já vai encerrar? Vai fazer o gordinho andar. Teve uma época que eu gravei também. Eu deixei de falar do meu currículo aí. Eu gravei. Durante 3 anos, atendi ao Adalto lá na Clube, né, que é a gravadora, justamente na época em que o Beto estava começando. Então eu fazia não todos os comerciais, mas boa parte dos comerciais que eram veiculados lá na rádio. Eu também tive esse privilégio de trabalhar, de conviver com o pessoal da rádio, pessoal do AM, com os diretores, né? Alguns deles que já se foram, infelizmente. Mas é isso. Boa noite. Meu nome é Vinícius, eu sou do curso de Jogos Digitais. E uma coisa que me chamou muita atenção, Celso, no começo da entrevista, aqui, da palestra, é que você vem de São Simão. E eu também sou de São Simão. E eu estou agora no começo da minha carreira. Terra do Marcelo Grassmann. Grandioso Marcelo Grassmann. E eu estou agora começando a construir minha carreira, né? E eu noto grandes dificuldades, né, de construir uma carreira, né, bem-sucedida saindo de uma cidade tão pequena. E eu queria saber como que foi o processo para você fazer a mesma coisa numa época que era tão mais difícil, né, o acesso à informação, sem dúvida. Mas o rádio é mágico, né? Eu, desde criança, acompanhando os meus irmãos mais velhos, ouvindo radionovelas, ouvindo rádio, os programas das rádios de São Paulo, das rádios do Rio, das rádios de Ribeirão, que nós falamos pouco aqui, né? Sobre o AM de Ribeirão, programas que atendiam o público diretamente, e eram programas também que elegiam bastante políticos aí, né? Bastante radialistas. Mas, respondendo a sua pergunta, realmente, numa época difícil, né? Eu confesso que eu tive que lutar, eu e Deus, porque meus pais, ninguém da família se meteu nessa área de comunicação. E como eu deixei a cidade, me mudei para cá para estudar, continuar os estudos, né? Então eu comecei a procurar rádios, a procurar e me mostrar. Meu primeiro teste foi numa rádio chamada Brasiliense, que era ali na Cerqueira César 35. Cerqueira César com a Avenida Francisco Junqueira. Tem a torrinha lá até hoje. Esse dia eu passei lá, vi a torrinha, falei, que vontade de pegar essa torre para mim, guardar de lembrança. E fiz o teste lá. Até hoje não me disseram se eu passei ou se eu fui reprovado. Mas depois, por força da obrigatoriedade de servir o Exército Brasileiro, eu fui para Campinas e para Jundiaí, Pirassununga, 3 cidades, onde eu servi o Exército, porque eu acabei estudando um pouco lá, eu me formei como cabo e depois como sargento, né, do Exército Brasileiro. Mas, paralelamente a isso, eu consegui, na rádio difusora de Pirassununga, um trabalho à noite, como soldadinho, servindo o Exército mesmo. Nós tínhamos 30 pessoas, mais ou menos, num teste nesta rádio, porque era uma rádio AM que ia ter o FM. E, felizmente, eu passei, uma moça também, e mais terceira pessoa, que era um oficial da Academia da Força Aérea. Ele não se meteu em fazer, né? Tinha lá as suas funções, e eu falei que a moça também não quis, sobrou para quem? Para mim. Falei, pelo amor de Deus, gente, é o que eu mais quero.
Abracei. Era ruim pra caramba, cara. Nossa, Deus. Mas eu procurei, sabe, sempre ouvindo. Importante é ouvir, gente. Ouve coisa boa. Ouve o Beto Espiga. Você está entendendo? Não, para uma comunicação atual de rádio, cara, é o Beto, velho. Então tá. Aí eu trabalhei lá, servi o Exército Brasileiro. Não gostava do Bolsonaro, que ele também era da minha época. Tá? E trabalhei em rádio, em Campinas, e depois eu voltei para cá, para a Rádio Alvorada, fazia FM. A Rádio Alvorada, a frequência hoje é da Mega, 92,3, e fazia a Rádio Brasiliense AM também. Eu era repórter de rua, sol de Ribeirão, eu na rua, Welton, fazendo matéria. Saía do FM porque ganhava muito bem, então tinha que fazer 2 rádios. Saía do FM e ia fazer matérias no AM, né? E coisa que eu detestava é fazer boletim de ocorrência na delegacia. Credo. Isso até que surgiu a oportunidade de fazer a Rádio Diário. No 3º convite eu fui. E existia um jornalista, um radialista aqui, o Antônio Magrini, que era o meu chefe. Ele não queria que eu fosse de jeito nenhum, porque ele queria que eu continuasse como repórter e ele queria me fazer um político. Você está entendendo? Falei, Magrini, o meu negócio é ar-condicionado, filho. Eu quero tocar musiquinha e tal. Aí eu fui para a Rádio Diário e fiz minha carreira ali, depois fui para a televisão, fiquei 13 anos na televisão, não fazia nada, estava passando mal, você está entendendo? É duro quando você está num veículo e você quer produzir e o pessoal deixa você, te aproveita só 20% do seu potencial. Cara, é lamentável. Então hoje, caramba, hoje você tem a internet, você pode fazer uma live, pode fazer um podcast não é vídeo, né? O pessoal confunde um pouco, né? Podcast com vídeo. Faz um vídeo lá, monta um estudinho. Cara, você fala à vontade. Eu comecei esse programa na Rádio Fé, agora há pouco. Meu, eu sou tolhido. Oh, caramba, eu quero falar à vontade, mas não pode. Você está entendendo? Então é isso. Vai em frente, cara. Vai em frente. Você está no caminho certo. E esse negócio de jogos, me chama jogos digitais. Jogos digitais. Eu tenho um influencer aqui em Ribeirão. Ah, esse cara está bem de vida, viu? É meu parente, chama-se Chapax. Procure saber, o cara é fera em jogos. Chapax, ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Bom, acho que amanhã... Ô, Elton, deixa eu só... Ô, Vinícius, deixa eu só te dar um conselho. Independentemente de onde você vem, o que importa é o que você traz para o mundo. Santos Dumont estava aqui, em Dumont, né? E se tornou o pai da aviação. A criatividade, a força de vontade, a fé, ela faz você transcender. Então, tudo que você bota vontade e amor, você tem condição de fazer. Se é jogos que você quer, entra de cabeça, continua fazendo, uma hora a sua estrela brilha, porque tudo que é feito com amor dá certo. Viu? Bom, Beto, acho que amanhã nós iremos fazer parte de uma história muito interessante, que são os 100 anos do rádio. Bicentenário, muitos de nós não estaremos aqui. Então, vocês estão fazendo parte de uma história, são 100 anos de história. Para quem não conhece o rádio, procura saber um pouquinho dessa história maravilhosa, que tudo que nós temos hoje, inclusive a internet, tem uma boa parte, a mãozinha lá da rádio. Eu quero agradecer ao Beto Espiga, quero agradecer ao Celso, esses 2 ícones do rádio que nós temos em Ribeirão Preto e no Brasil, histórias demais. Agradecer a todo mundo. Encerramos nossa live, né? Não tem as considerações finais? Pode finar. Eu queria agradecer à galera, primeiramente ao convite, né, que a gente recebeu. Obrigado, Kiko. E, pô, amanhã é feriadão, o pessoal aqui, poxa, uma galera boa, um bom número de participantes e tal, gostei muito. E o rádio é isso aí, gente. Se vocês já acompanharam, por exemplo, eu gosto muito de uma história do Orson Welles, né, que é a Guerra dos Mundos, é isso? Meu, o que ele fez com o veículo rádio foi algo impressionante. Aquilo ali eu acho que é o ícone do que o rádio é capaz, sabe? Então, parabéns, continuem nas suas buscas aí. E a vitória vem, com certeza, se for, como disse o Beto, com amor, com dedicação, com fé, né?
Amém. Deus abençoe a todos. E agora as considerações finais do Beto Espiga. Ixi, com essa locução, hein? Olha, obrigado pelo convite. Kiko é um irmão, né? Eu não sei, vocês não sabem, mas nós temos um projeto aqui dentro do Barão de Mauá. Tivemos um projeto em 2005, que era um programa que era gravado aqui, lá no estúdio de rádio, que era o Espiga Show e os Barões da Comunicação, onde a galera do curso, eles que produziam o programa, eu vinha apresentar, trazia os artistas aqui, trazia toda a galera, eu era o entrevistador, eles ficavam na plateia produzindo, ao mesmo tempo, eles eram plateia, e na época o nosso técnico de som aqui era o Bodão, se fantasiava e tal. Esses programas nós temos todos eles gravados, e em qualquer oportunidade nós vamos colocar na internet ou mesmo trazer para que vocês que se interessem possam ouvir. E um detalhe, ouvir e ver, que era, na realidade, um videocast, e nós fomos os primeiros, né, a fazer essa loucura. Não sabia que isso ia ser um sucesso, senão a gente tinha continuado. Pois é. Vamos colocar. Eu vou mandar para vocês aí, que é muito legal. Só para lembrar, eu estava falando com o Kiko, com a nossa coordenadora, que um dos últimos programas que nós tivemos no Espiga Show, nós tivemos um jornalista muito importante em Ribeirão Preto. Talvez vocês não se lembrem, mas os pais, os parentes se lembram muito, que era o José Wilson Tony. E o Tony, antes de falecer, ele deu a sua última entrevista para o Espiga Show e os Barões da Comunicação. Tanto é que quando, infelizmente, ele nos deixou, a TV Clube usou o nosso programa aqui do Barão de Mauá para fazer cortes, olha isso, fez alguns cortes da entrevista para passar como homenagem na TV Clube. Então, quer dizer, foi um trabalho que deu muito certo, né? Então, agradeço ao Barão. Kiko é meu irmão de muitos anos, grande professor, amigo e irmão. E a todos vocês, gente, boa sorte. No que vocês escolherem na vida, vai dar tudo certo. Só botar amor e fé, que dá tudo certinho. Viu? Fé no Pai, que a coisa vai. Tá bom? Beijão. Carmen falou que tem coffee break depois. Não tem coffee break. Queria agradecer vocês, né, pela disponibilidade, né, pelo carinho conosco, agradecer ao público. Eu esqueci de mencionar que a professora Belisa trouxe a turma de jogos digitais. Também queria agradecer a presença de vocês, né, aqui no nosso evento. E muito obrigada e parabéns aos 100 anos do rádio, né? A gente precisa agradecer essa grande plataforma, esse grande veículo de comunicação, né? Um dos motivos que nós estamos aqui, né? Muito bom, muito obrigada.